quando a gente vai iniciar o nosso trabalho com a análise exploratória de dados, a gente já tem aquela sede de se conectar logo com os dados e jogar ele para dentro da ferramenta, para ele ver a shape dos dados e sair fazendo sumarizações. Só que, cara, isso é muito normal, isso acontece no dia a dia de grandes empresas, inclusive. Só que existe uma etapa tão importante que precede essa parada, mas que ela não é tão valorizada assim, porque às vezes no dia a dia da empresa, correria, saca? Esse negócio de ter tempo para você entregar a atividade, isso é normal, então isso acontece mesmo. Às vezes o cientista de dados sai na tora querendo fazer o trabalho dele e esquece de uma coisa grandiosa, que é o seguinte: existe uma parada chamada dicionário de dados e que nem sempre ele vai existir. É sério? Então quer dizer que eu vou fazer análise exploratória de dados, eu vou jogar os dados para dentro da minha ferramenta e não vou nem saber de que se trata esses dados? É, cientista de dados. Acontece muito no dia a dia de grandes empresas, às vezes na correria de se produzir um resultado, você pula uma etapa muito importante, que é de você avaliar as origens dos dados no qual você quer utilizar para fazer o seu trabalho. Muitas vezes porque você não tem tempo, como eu falei, outras vezes porque às vezes você acha que está certo e aí você pula uma etapa que ela é primordial. Daqui para frente, se você pular essa etapa e o que você fizer aqui tiver errado, tudo que você vai fazer a partir de agora vai estar errado também, cientista de dados. É você conhecer exatamente e ter em suas mãos a documentação que mostra de onde vêm os dados, para onde vão esses dados, como que eles são criados. E é óbvio, cada empresa vai ter um nome, então eu estou trazendo um nome aqui mais genérico, mas o fato é, quando você vai começar uma análise exploratória de dados, cientista, você precisa ter acesso à documentação dos dados de origem. Eu sei que no dia a dia o que vai acontecer é que vão jogar uma porrada de base de dados para você extrair resultado, insight, que você não vai ter. Você tem que dar graças a Deus de levantar a mão e estar acessando a base de dados, sem daqui a documentação. Fala sério, né? Isso acontece muito mesmo, né? Então, o que é muito importante é que é necessário que você tenha acesso às informações para você fazer o seu trabalho. Premissa aqui inicial, primordial do cientista de dados. Se o cientista de dados está querendo resolver algum trabalho, está querendo fazer alguma coisa na sua instituição, na sua empresa, você é gestor, cara, esse cara só vai construir boa coisa aí para sua empresa se ele souber o que significa cada campinho das bases de dados que você vai utilizar. E aqui eu trouxe, é claro, um exemplo de uma tabelinha, tá bom? Uma tabelinha, mas o fato é que dependendo da instituição onde você tiver, você vai ter zilhões de tabelas. Isso é muito importante, independente de onde você está, independente da análise que você vai fazer, se você está utilizando bases de dados departamental ou não, ou se você está começando agora a sua jornada, o fato é que é muito importante, é até melhor que você esteja começando agora, porque você já vai começar o seu trabalho sem vício, porque isso aqui torna um vício mesmo. Você quer já pegar ali, se você é que nem eu, você já quer colocar dentro da ferramenta e fazer análise, mas isso aqui é uma etapa importante, cientista. Se você pula essa etapa e você erra o que significa um conceito, você vai estar produzindo resultado que vai aí atrapalhar a sua empresa de alguma forma. Se o tomador de decisão lá, ele está se baseando na sua informação, né, para fazer, sei lá, um grande investimento ou uma campanha de marketing, para fazer o negócio da empresa crescer e depois distribuir os lucros contigo, você precisa muito ter essa preocupação e ter esse carinho de tentar compreender que você precisa descobrir o que é, de onde vêm esses dados que você vai utilizar para gerar o seu BI, de onde vêm esses dados para você criar uma variável que você vai utilizar numa máquina preditiva, numa modelagem, num modelo, né? A galera dá vários nomes aí, mas você precisa compreender. E para você compreender, muitas vezes você vai ter que estudar e compreender exatamente a formação dessas variáveis. O fato é que muitas vezes você vai querer utilizar informações que realmente elas já foram transformadas várias vezes até chegar a você, mas você vai precisar ali compreender, ter a história desses dados para que você produza bons resultados, tá bom? Então, primeiro passo para se fazer uma boa análise exploratória de dados e produzir os resultados que eu, o cientista de dados, tem trazido para as empresas é o cientista de dados que está lá e que é o cara que está
tendo o seu encarreiramento, o seu empoderamento dentro da instituição, que está sendo promovido, que tem altos salários, é o cientista de dados que tem preocupação com isso aqui.